Turma, sejam bem-vindos aqui a mais um bloco. Agora nós vamos relembrar um pouquinho a respeito dos números complexos e suas aplicações, tá? E aí nós começamos a falar a partir, das cargas resistiva, indutiva e capacitiva para formarmos o conceito de impedância. Impedância complexa, que é dada por uma carga resistiva mais uma reatância, ou menos uma reatância, que pode ser indutiva ou capacitiva. Então isso aqui vocês já sabem, né? Você trabalha no eixo real, no eixo imaginário, no eixo real a carga resistiva, no eixo imaginário a carga reativa, e aí a interseção entre esses dois pontos vai nos dar a impedância complexa e o seu ângulo. No caso aqui, falando em coordenadas retangulares, você teria resistência, que é a projeção da impedância na parte real, e reatância, a projeção da impedância na parte imaginária. Bom, então se nós formos ver, a composição da resistência mais a reatância indutiva vai nos dar a impedância. E aqui nós temos um triângulo retângulo, também conhecido como triângulo de impedância ou triângulo de carga, tá? E aqui nós temos o ângulo de impedância ou o ângulo de carga, ok? Se eu estiver trabalhando com uma carga que tem uma reatância indutiva, eu vou ter uma característica de impedância do tipo R mais JXL, tá? Se eu estiver trabalhando com uma carga de reatância capacitiva, eu vou trabalhar com uma resistência menos uma reatância JXC. E aí, se eu quiser calcular esta impedância, eu posso calcular ela, por exemplo, através do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, ou impedância igual a raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado. E o ângulo sendo a tangente desse meu ângulo aqui, tá? Cateto oposto, XL, sobre cateto adjacente, R. Ok? Bom, se eu falo em impedância complexa, eu também posso falar em tensões e correntes complexas. Então, o que vai ser uma tensão complexa? O fasor de tensão ele geralmente é usado com um módulo e um argumento. Então, você tem um fasor tensão dado por um módulo e um dado argumento. Geralmente, nós colocamos a tensão na referência. Tá? Então, V ângulo 0. E o fasor corrente? O fasor corrente também vai ser usado um módulo e um argumento. No caso, o fasor corrente vai ser igual a I ângulo beta. Percebam que aqui no caso eu adotei um ângulo diferente, porque nem sempre o ângulo da corrente será coincidente ao ângulo da tensão. Em cargas resistivas nós teremos essa coincidência, porém em uma carga indutiva ou capacitiva isso não será comprovado. Logo, o meu ângulo de carga φ vai ser a diferença do ângulo da tensão pelo ângulo da corrente, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui ilustrado o diagrama fasorial e a forma de onda de um sistema qualquer. Observando esse meu sistema aqui, eu posso caracterizá-lo como um sistema capacitivo, tipo RC, tá? Esse diagrama fasorial aqui está mostrando para mim a minha corrente adiantada de 90 graus em relação à tensão. Então, seria um circuito puramente capacitivo. A mesma coisa eu consigo verificar aqui nessa minha forma de onda da corrente em relação à tensão. Quando a corrente está no máximo, a tensão está no zero. Quando a tensão chega no máximo, a corrente chega ao zero. Bom, nessa nossa revisão a gente não poderia deixar de falar a respeito das potências em corrente alternada. E aí nós começamos pela potência ativa, potência reativa e potência aparente. Bom, dado um circuito série RL qualquer, nós teremos esse diagrama de tensão e corrente. Imaginem que primeiramente eu aplicasse tensão sobre o resistor.
eu vou ter uma queda de tensão no resistor em fase com a corrente, que está na referência. Depois, imagine que você aplicasse a tensão somente sobre o indutor. Então, eu vou ter uma tensão adiantada 90 graus de uma corrente, ou uma corrente atrasada 90 graus de uma tensão. Então, está aqui o fasor da queda de tensão indutiva. A tensão da fonte vai ser, então, a soma da tensão VR, queda de tensão do resistor, mais a queda de tensão do indutor. Então, vai ser esse fasor aqui, V, da minha fonte, cujo ângulo é φ. Então, se nós percebermos, este ângulo φ é o mesmo ângulo de carga, tá? Que é dado por R, pela resistência, e pela reatância indutiva X0. Logo, a minha relação em relação à fonte vai ser dada por Z, que é a minha impedância. Ao fazer esse trabalho e conhecendo que potência é o produto de tensão por corrente, eu vou conseguir determinar as minhas potências ativas, reativas e aparentes. O que vai ser a potência ativa? Vai ser o produto da queda de tensão VR vezes a corrente circulando aqui no meu circuito sério, VR vezes I. A minha potência reativa vai ser a queda de tensão VL vezes a corrente I circulando aqui no meu circuito. Vai dar a potência reativa. E ela vai ter a mesma direção e sentido da minha tensão VL e da minha reatância XL. E a minha potência aparente vai ser quem? O produto fasorial de V vezes I. V vezes a corrente I aqui circulando. E aí, por esse motivo, o meu triângulo de potência vai ter a mesma característica de ângulo do meu triângulo de carga, tá? Então, aqui encontra-se apresentada a potência ativa, P igual a VI cosseno φ, a potência reativa, P igual a VI seno φ, e a potência aparente, dada pelo produto fasorial V vezes I, ou simplesmente pela raiz do quadrado da potência ativa mais o quadrado da potência reativa. A razão da potência ativa pela potência aparente vai me dar o meu fator de potência, que de acordo com a ANEEL precisa ser maior ou igual a 0,92. Bom, pessoal, naturalmente, quando eu falo em potência ativa, reativa e aparente, eu estou falando em um sistema ideal, tá? Um sistema linear. Porém, todos nós sabemos que com a evolução da eletrônica de potência, nós tivemos o surgimento das cargas não lineares e, consequentemente, nós passamos a ter a presença das distorções harmônicas na rede elétrica. Então, o que vai ser uma distorção harmônica? A minha forma de onda da corrente não acompanha mais a forma de onda da tensão. Ocorre uma distorção nessa forma de onda. Muito disso por conta dos dispositivos semicondutores, tá? E aí, o que isso produz no sistema elétrico? Ele vai produzir um consumo de energia, vai dissipar calor, porém não é um calor dissipado de forma de trabalho. É um calor perdido, uma perda Joule, tá? Então, a minha potência total do circuito não é mais definida por um triângulo retângulo básico, conforme nós vimos no slide anterior. Não é mais definida apenas pela potência ativa, pela reativa e por um aparente. Agora eu tenho, somada a esta potência ativa, somada a esta potência reativa, uma potência de distorção. E a grande diferença dessa potência de distorção é que ela não está no plano cartesiano da potência ativa e da reativa. Ela está ortogonal, ou seja, eu passo a ter uma potência total cujo valor vai ser numa dimensão tridimensional e não mais em um plano, tá? Por isso, pessoal, que se você tiver um medidor de energia que é feito, produzido para medir apenas cargas lineares,
quando você fizer a medição de carga não linear, ele não vai detectar essa potência aqui, ó. E aí provavelmente a sua medição não vai bater com as características da carga, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso, ok? De trabalhar com medidores que tenham a capacidade de detectar e medir essa potência de distorção. Traduzindo, mais ou menos, ficaria dessa forma aqui. E aí você não tem mais uma relação de Pitágoras aqui, né? Você tem uma outra relação diferente aqui que vai gerar aqui uma figura tridimensional. No caso aqui, uma espécie de um paralelepípedo, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá.